Olá pessoal, nesse exercício nós temos um homem dentro de um elevador, a massa desse homem é de 60 kg e dentro do elevador existe uma balança que está graduada em newtons. E o exercício informa que quando o elevador está subindo com uma certa aceleração, a indicação da balança é de 720 newtons. E quando o elevador desce com o mesmo valor de aceleração que ele estava subindo, a indicação da balança passa a ser agora 456 newtons. E ele quer que a gente encontre no item A os valores dessas acelerações de subida e de descida do elevador e o valor da aceleração da gravidade do planeta, o campo gravitacional do planeta. Então, pessoal, primeiramente, vamos pensar nessa força que a pessoa está trocando com a balança. Quando o pé dele encosta na balança, o pé dessa pessoa vai empurrar a balança para baixo e, como reação, a balança devolve nessa pessoa uma força para cima. Essa força de contato trocada entre o pé da pessoa e a balança seria a força normal. Então, o pé da pessoa empurra a balança para baixo e, como reação, a balança empurra o corpo da pessoa para cima. Então, essa seria a força trocada entre a balança e o corpo do homem, independente da situação. Independente da situação, a força trocada, a força na balança seria a força normal. No primeiro caso, quando ele está subindo com uma certa aceleração, a normal tem um valor aqui de 720 newtons. Essas duas forças, essa seria a indicação na balança, a força que a balança está sendo pressionada é de 720 newtons. E nessa segunda situação, a balança está sendo pressionada com uma força de 456 newtons. Essas forças elas formam um par ação e reação. Então, a força que o pé da pessoa faz na balança tem a mesma intensidade da que a balança faz no pé dela. Pensando no homem, nós temos, além da força normal, a força peso. A força peso devido à ação do campo gravitacional aqui do planeta. Então, a força peso na vertical e para baixo. E aqui nós sabemos que a força peso ela pode ser calculada, né, com o produto massa vezes a gravidade, mas aqui nessa questão nós não podemos afirmar que a gravidade vale 10. Ele quer que a gente encontre o valor da aceleração da gravidade. Então, seriam somente, como uma pessoa está parada ali no elevador, seriam somente essas duas forças presentes atuando nele. E como nós sabemos aqui inicialmente que a aceleração é para cima, a força resultante que atua nesse homem é para cima, nessa primeira etapa, nessa primeira situação. E sabendo o sentido da resultante, nós podemos falar que a força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Como a resultante no homem é para cima, a força que está atuando nele para cima é maior do que a força que está apontando para baixo. E quando a gente analisa vetores e quer definir o módulo de um vetor resultante, né? Quero saber o vetor resultante, a força resultante que age nesse homem. Como eu tenho vetores em sentidos opostos, eu faço a força maior menos a menor. Então, a força resultante seria a massa do homem vezes a aceleração do elevador, né? Na verdade, a aceleração do homem e do elevador, porque o conjunto todo está se movimentando. A normal vale 720 e o peso do homem é a massa dele vezes a gravidade. Então, a massa do homem é 60, vai ficar 60 vezes A é igual a 720 menos 60 vezes G. Nós podemos aqui passar esse 60G para o outro lado, ficaria 60A mais 60G é igual a 720. E aí nós poderíamos dividir tudo por 60 para simplificar essa expressão. Ficaria aqui A mais G tem que valer 12.
simplificando os dois lados da igualdade. A mais G tem que dar 12. Montando agora, né, nós com uma única equação nós não conseguimos responder o que o exercício está querendo. Agora a gente vai pensar na situação em que ele tem uma aceleração para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante que atua nesse homem é para baixo. Força resultante aqui dessa segunda situação. E se a resultante é para baixo, a força que aponta para baixo, como eu tenho vetores em sentidos opostos, a força que está no sentido da resultante é maior do que a que aponta no sentido contrário. Então, pensando na força resultante através dos vetores, eu faço o maior menos o menor. Então, a força resultante seria a massa vezes a aceleração, é igual ao peso do homem, 400... o peso é massa vezes a gravidade, e a força normal, a indicação da balança, 456. Então, nós teríamos aqui 60A é igual a 60G menos 456. Então, 60A menos 60G é igual a menos 456. Então, mais uma expressãozinha aqui. Nós poderíamos também simplificar por 60. O 456 seria 420 mais 36, né? Se a gente dividir por 60 esses dois números, ficaria 7 e aqui 0,6, 7,6. Então vai ficar A, dividindo tudo por 60, menos G é igual a 7,6. Então temos aqui o valor da... A gente tem duas equações e duas incógnitas. Temos tudo agora para descobrir, através de um sistema, o valor do A e do G. Vou escrever aqui separado. A mais G tem que dar 12. E A menos G tem que dar 7,6. Então, nós vamos somar essas duas equações. Vai ficar 2A, posso cortar o G dos dois lados, vai dar 19,6. Então, o valor de A aqui, deixa eu ver se eu fiz tudo certo, somando aqui, aqui é menos 7,6, menos 7,6. Então, vai ficar 2A é igual 12 menos 8 daria 4, vai dar menos 7,6, 4,4, né? 4,4 é igual a 2,2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração do elevador, tanto na subida como na descida. E o valor do G, nós podemos agora escolher qual que é uma das equações e substituir. Então, A mais G tem que dar 12. Como A vale 2,2, a gravidade vai ser 12 menos 2,2. 12 menos 2 daria 10, menos 0,2 vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, não daria certo, né, a gente resolver esse exercício já afirmando que a gravidade é 10. É 9,8. Então, aqui a gente tem as respostas aqui do primeiro item, item A. Agora, no item B, ele fala que ele está perguntando qual é o registro da balança se o elevador subir ou descer com velocidade constante. Então, deixa eu pegar esse desenho e trazer ele mais para baixo. Nós temos, então, as forças atuando no homem aqui sendo as mesmas. Nós temos a força peso e a normal. Ele quer a indicação da balança. Toda vez que a questão pede a indicação da balança,
e ela estiver graduada em Newton, ele está querendo saber o valor da força normal, força trocada entre o homem e a balança. Se a aceleração é zero, pela segunda lei de Newton, força resultante é m vezes a, massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, peraí, deixa eu só ver, porque eu estou afirmando que a aceleração é zero, porque ele fala que ele tem velocidade constante. Então, eu estou afirmando que a aceleração é zero, porque a velocidade do elevador é constante. Então, a resultante vai ser zero se a aceleração é zero. Se a resultante é zero, forças opostas vão se anular. Então, a normal ela tem que ter o mesmo valor do peso do homem. A indicação da balança tem que ser tem que ter o mesmo valor que o peso do homem, m vezes g. Então, a massa é 60, a gravidade nós descobrimos que é 9,8. 6 vezes 9 daria 540, 60 vezes 9, 540, com 48, 588 newtons. Seria o valor da força normal, que é equivalente ao peso do homem. Essa situação em que o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante é uma situação, seria a mesma situação do elevador em repouso. A força resultante é zero, então a indicação da balança seria a mesma. O elevador subindo ou descendo com velocidade constante ou o elevador em repouso. A indicação 588. E por último, ele quer saber o que deverá ter ocorrido quando a balança registrar zero. Ou seja, né? Nós temos aqui normal e peso atuando no homem, e a força que ele troca com a balança é a normal. Mas agora a normal é zero. Se a força normal é zero, é como se o pé da pessoa não tivesse mais relando na balança. Então, a única força que estaria atuando no homem seria a força peso. Não teria mais a força normal é zero. E aí, força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Força-peso é o produto massa vezes a gravidade. Cancelando a massa dos dois lados, a gente conclui que nesse último caso, quando a balança indica zero, a aceleração que o homem está submetido é a própria aceleração da gravidade. Ou seja, esse homem e esse elevador, o conjunto todo, né, a balança, incluindo a balança, estão em queda livre. A aceleração é igual à da gravidade. Eles estão sofrendo uma queda livre. Seria essa a resposta que o exercício queria aqui no item C. Beleza, pessoal? Se esse exercício, se essa resolução foi interessante para vocês, se foi útil de alguma forma, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like, ajudaria bastante a gente. Beleza? Um abraço aí a todos.